Muito bom dia, meus amados irmãos. Estamos iniciando mais um devocional, mais um momento de comunhão com Deus e com a sua palavra. Vamos orar nesse momento e pedir a graça de Deus para a nossa vida. Soberano Pai, gracioso Deus, nós iniciamos mais um dia e queremos iniciá-lo na sua presença. Fala aos nossos corações nessa manhã, através da sua palavra, e nos leva para mais próximos do Senhor e mais próximo da sua vontade. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas necessidades. É o que lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. E hoje eu gostaria de que juntos pudéssemos estar pensando sobre uma das coisas boas que o nosso Deus é, o Deus das adversidades. Gostaria de que lêssemos o Salmo de número 3. Vamos ler o Salmo de número 3 e vamos ler dos versos de número 1 a 8. O Salmo de número 3 nos diz assim: Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me. Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Talvez nós poderíamos parafrasear este salmo e lê-lo dizendo: como se tem multiplicado os meus problemas. As adversidades, os desafios, as enfermidades. E certamente a diferença não serão os problemas, não importam quais sejam. Nós bem sabemos que todos os problemas, eles têm um poder letal. Eles têm poder de destruição. Mas o que vai fazer diferença é a diferença como os enfrentamos. Na forma que enfrentamos está o segredo da vitória. É na forma que enfrentamos que vai determinar vitória ou fracasso. Há problemas semelhantes que elevam alguns, enquanto que destroem outros. O Salmo de Davi, esse salmo aqui escrito, é quando ele fugia do seu filho Absalão, no momento em que o seu próprio filho se levantava contra ele e procurava destruí-lo. Os problemas nos surpreendem. Nem sempre os que vão acontecer conosco aconteceram com outros. Vem com DNA diferente. Eu já tenho aprendido da minha vida de que quem sabe
a dificuldade, a dor de um problema é quem está enfrentando. Assim como Davi, Jesus também passou pelo ribeiro de Cedron, se afastando dos seus inimigos. Segundo Samuel 15, 23, fala da experiência de Davi. João capítulo 18, versículo de número 1, fala da experiência de Jesus. E isso nos faz perceber que os problemas vêm para todos. Eles não distinguem pessoas. Eles não escolhem as pessoas. Eles acontecem. Davi estava enfrentando um dos seus piores problemas. Certamente pior do que Golias, pior do que o pecado praticado com Betseba e Urias. Agora ele tinha o seu próprio filho se levantando contra ele. Davi precisava enfrentar esse problema como enfrentou. E ele deixou-nos lições preciosas que nos servirão para igualmente enfrentarmos os nossos problemas. Primeira lição que podemos aprender com Davi. A primeira coisa é que ele conta para Deus o seu problema. O verso de número 1 diz: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Se temos problemas, temos com quem dividi-los. E não só com quem dividi-los, temos com quem dividir que tem poder para resolver. Que bênção lermos outros salmos que dizem que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então, se você tem uma dificuldade, se você tem um problema, a primeira coisa, conte para o Senhor o seu problema. A segunda coisa que podemos ver nos versículos, no mesmo versículo número 1, é que ele reconhece que muitas pessoas e circunstâncias trabalham contra ele. É muito importante que Deus nos dá essa liberdade de verbalizarmos diante dele nossas angústias, nossos problemas, nossos medos, nossos temores. Deus sabe quem nós somos pó. Mas às vezes queremos nos esconder atrás de uma couraça e passarmos a ideia de que somos pessoas fortes, inabaláveis. Davi não tinha problema de reconhecer os problemas, o poder dos inimigos, o poder do mal que lhe cercava, mas com uma diferença. Ele tinha fé no Deus que ele compartilhava o problema e sabia que ele tinha poder para ajudá-lo. Davi entendia que o problema que estava diante dele era maior do que ele poderia enfrentar. E é certamente isso que nos faz entender e reconhecer a cada dia o quanto precisamos de Deus. Nossos problemas são maiores do que nós podemos suportar. Ele também declara que em meio às tribulações, as pessoas fazem difamação contra o seu Deus. Certamente
o nosso maior temor em meio às tribulações são as pessoas que naquele momento podem julgar a nossa fé. Por que está acontecendo isso com ele? Ele não é um servo de Deus, ele não é isso, ele não é aquilo. Ah, certamente, Davi se entristeceu muito, porque não estava só o nome dele em jogo, mas o Deus dele, a fé dele. E a bênção, irmãos, é que nós podemos ter a certeza, assim como ele disse no verso 2, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Talvez muitos serão incrédulos, descrentes quanto ao poder de intervenção divina. Mas Davi entendia que o que os homens faziam, na realidade, não afastava Deus da vida dele, mas, por outro lado, trazia Deus para mais perto dele. Porque agora, o problema não era só de Davi, o problema também era um problema de Deus. Deus agora estava sendo chamado a fazer presente naquela situação. Deus agora estava sendo chamado a enfrentar aquele problema por Davi, junto com Davi. Em Mateus capítulo 25, versos 40 e 45. Mateus capítulo 25, versos 40 e 45 diz, e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O verso 45 diz, então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que quando um desses pequeninos o fizestes, em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Que bênção sabermos que a nossa causa é a causa de Deus. Que a afronta do nosso semelhante é a afronta de Deus. Como também o bem igualmente o é. Deus pleiteia a nossa causa. Deus sente a nossa dor. Quando somos afrontados, Ele sente. Quando somos vitoriosos, Ele sente. No verso de número 3, Davi declara a sua confiança no Senhor. Diz, porém, tu, Senhor, és o meu escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Quando enfrentamos um problema, uma dificuldade, isso fará diferença. Quando nós olhamos para as dificuldades, talvez mensuramos a vitória, olhando para os recursos que temos, nossa força, nossa intelectualidade, a ciência, os remédios, os amigos, tudo isso pode ser um instrumento nas mãos do Senhor. Mas Davi, ele pensa de uma forma muito objetiva, ele diz, Deus é a minha defesa. É Deus que me dá a honra. É Deus que alegra o meu coração.
Então ele reconhece que é através do poder de Deus que as adversidades serão superadas. E não importa quais sejam elas, grandes ou pequenas, nós temos um Deus que é sobre todas as coisas. E diante dessa verdade que ele reconhece no verso de número 3, olha o que se segue no verso de número 4. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. O que ele faz diante desta crença que ele tem? Ele entrega o seu problema a Deus. Ele entrega a sua dificuldade nas mãos do Senhor. Visto que ele reconhece que só Deus pode ajudá-lo, então é natural que ele entregue o problema nas mãos de Deus. Às vezes, nós discursamos sobre fé, reconhecendo teologicamente o problema de Deus, o poder de Deus. Mas não é isto que vai nos dar a vitória. Nós teremos a vitória quando entregarmos ao Deus da vitória as nossas adversidades. Nossa relação com Deus deve ser uma relação de confiança, deve ser uma relação de dependência, deve ser uma relação de descanso. Se Deus é poderoso para cuidar de problemas, então Ele cuidará do meu problema. E isso faz, no versos 5 e 6, olha o que lemos: eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Observa a sequência: ele crê em Deus, ele entrega o seu problema a Deus, então ele descansa na fé que tem no Senhor, em uma convicção plena que ele tem da vitória. Deus não entra em nenhuma batalha sem que o resultado seja a vitória. Logo, se confiamos ao Senhor os nossos problemas, certamente a batalha que há de ser batalhada nos conduzirá à vitória. A verdadeira fé, irmãos, promove descanso. A verdadeira fé nos enche de força. A verdadeira fé nos tira do medo. E em momentos de adversidade, o quanto Deus quer trabalhar isso nos nossos corações. O quanto muitas vezes ainda somos incrédulos. O quanto ainda somos desconfiados. E o quanto ainda somos pessoas que não praticam ou que não praticamos aquilo que cremos. A fé é para os momentos de prova. E a fé tem por resultado a paz. Quando a fé não nos traz paz, precisamos crescer. Quando a fé não nos deixa confiantes, precisamos crescer na nossa fé. E são coisas que às vezes precisamos trabalhar na nossa mente. Ela precisa ser ensinada. Observe o que o Davi vai dizer no verso de número 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. O que Davi faz em momentos como nós, que ficamos titubeando em nossa fé, inseguros, incertos. O que Davi faz? Ele começa a recordar o passado. As bênçãos passadas
ensinam sobre o poder de Deus, ensinam sobre a fidelidade de Deus. E ele começou a recordar os feitos de Deus na sua vida. Não poucos, mas poderosos também. Às vezes precisamos trazer à memória os feitos do Senhor. Eles mostram e testemunham a fidelidade de Deus. Eles testemunham o poder de Deus. E quando nós lemos que Deus não mudou, Ele é o mesmo Deus. Que bom que nós temos o mesmo Deus poderoso. O mesmo Deus que agiu em nosso favor ao nosso lado. Porque Ele afirmou que não nos deixaria e nunca nos abandonaria. Então essa renovação da nossa fé vai nos ajudar a vencer. Vai nos ajudar a confiar. Vai nos ajudar a descansar. No verso 8, ele encerra dizendo: a salvação vem do Senhor. Sobre o seu povo seja a sua bênção. E olha que bonito e que interessante. Ele declara então a sua total dependência de Deus. E depender do Senhor, o que é? É deixar Ele agir. É isso que é depender do Senhor. É deixar que o provimento venha dEle. É crer que o consolo vem dEle. É crer que a vitória é dEle. E que nós precisamos apenas descansar. Que nós reconheçamos nessa manhã que dentro de nós estão problemas, dificuldades, adversidades, que não esperávamos passar. E quando olhamos para elas, percebemos a complexidade que cada uma delas tem. Mas não importa, quais sejam elas. Nós temos um Deus que é maior do que todas elas. Então vamos contar para Deus o nosso problema. Vamos reconhecer os nossos problemas, dimensioná-los. Vamos entender que a nossa causa é a causa dele. Nós somos seus filhos. Vamos declarar a nossa confiança no Senhor. Vamos entregar os nossos problemas nas mãos do Senhor. E vamos descansar na fé que Ele cuidará de nós. Renove na sua mente as bênçãos já recebidas. Elas dizem sobre Deus. Elas dizem sobre a fidelidade de Deus. Declare a sua dependência no Senhor. Isso vai fazer diferença na sua vida. A fé, com certeza, é o meio que temos para enfrentar nossas adversidades. Assim como Davi, nós também podemos ter a certeza da vitória. Nós somos abençoados em Cristo, através de Cristo, e seremos abençoados com Cristo. A bênção flui da graça, é apreciada pela fé e assegurada por juramento. Quero ler essas duas frases novamente. Nós somos abençoados em Cristo, através de Cristo, e seremos abençoados com Cristo. A bênção flui da graça, é apreciada pela fé e assegurada por juramento. Romanos capítulo 5, versículo 10 nos diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Tito, capítulo 1, versículo 2 diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir,
prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus foi e será o Deus da adversidade. Seja o nosso problema espiritual, físico, financeiro, emocional, Deus nos dará a vitória. Creia, aprenda com Davi. Veja como ele atravessou este vale. Veja como ele saiu do outro lado. Ele tinha o Deus que nós temos. Confiemos no Senhor e descansemos no seu poder. Amém? Que Deus possa te dar graça, meu irmão, minha irmã, no seu momento, assim como a graça de Deus também para o meu momento. E estamos aqui para testemunhar a graça de Deus, o poder de Deus, e para nos alegrarmos no Senhor, na certeza de que Ele nos dará a vitória. Amém? Vamos orar nesse momento e suplicar estas bênçãos tão importantes e necessárias às nossas vidas. Obrigado, Senhor, por podermos contar para o Senhor os nossos problemas. E obrigado porque o Senhor não só pode ouvir os nossos problemas, mas o Senhor pode nos ajudar. O Senhor pode nos dar a vitória. Diante do Senhor estão a vida dos meus irmãos, cada um deles com a sua dificuldade, cada um deles com o seu problema. Ó Pai, que nesse momento eles possam confiar no Senhor e crer que o Senhor já tem dado a vitória. E essa é a nossa confiança, Senhor. Nós talvez estejamos no olho do furacão, não sabemos o que nos aguarda os próximos dias, as próximas horas, mas o Senhor já esteve lá. E o que o Senhor diz na sua palavra é que nós já somos vencedores, porque lá na frente conheceremos o poder do Senhor. Esse poder que hoje atua nas nossas vidas, nos consolando, nos renovando, nos fortificando. Amanhã, Senhor, nós celebraremos a vitória. A consequência da sua graça, a consequência do seu amor, a consequência do seu poder. E por que não, a consequência da nossa fé. Ajuda-nos nesse momento, Senhor, de vale, de muitas vezes angústia, dor, enfermidade, privação. Ó Senhor, que bom que não estamos só, não haverá solidão, porque Tu estás conosco. Ó Senhor, que hoje seja um dia onde o poder do Senhor venha se manifestar. E as adversidades sejam vencidas em nome do Senhor Jesus. Que tudo aquilo que conspira contra nós, contra o corpo, contra o emocional, contra a alma, que seja, Senhor, em nome do Senhor Jesus, frustrado, e que possamos, em nome do Senhor Jesus, termos nesse dia a vitória. Dá a vitória a cada um dos Teus filhos, que esse dia, Senhor, seja um dia marcado com a Sua graça, com o Seu amor, que a Sua presença se torne notória, perceptível nas nossas vidas. Obrigado pela vida dos meus irmãos, companheiros e companheiras,
que tem estado junto conosco nessa jornada. Obrigado pela sua igreja, pelo seu povo, espalhado pela face da terra, que apesar da distância geográfica, pode se unir em um mesmo céu, diante de um mesmo Deus. Não importa a distância, nós todos podemos falar com o Senhor e estar no mesmo lugar. Obrigado, Senhor, porque em Cristo temos esta união. Ó Senhor, descansamos na certeza da vitória, pois cremos num Deus vitorioso, que segundo a sua boa vontade, segundo a sua graça e misericórdia, opera maravilhosamente nas nossas vidas. Obrigado, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus possa abençoar você e vamos ficar juntos, confiando e esperando no Senhor e vamos dormir tranquilos, porque o Senhor está trabalhando por nós. Amém? Um grande abraço e até a próxima oportunidade.